Deixa eu ver se começou. Isso. A gravação começou agora, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha área de trabalho com vocês. E aí vocês... Estava querendo usar esse quadro aqui de apresentação de comunicações. Eu tenho que abaixar esse aplicativo. Deixa quieto. Deixa eu voltar lá, que eu quero. Qual o nome, Luana? Você sabe? Espera aí um pouquinho, meu vídeo... Vocês estão me vendo? Ou parou meu vídeo? Não, dá para te ver. Dá para me Tô ver? vendo, tô te vendo e tô vendo você mexendo na sua área de trabalho. Tô igual que tô com a cara paralisada. Tá, Tô com biquinho. tá sim. Espera aí. Deixa eu ativar a câmera para ver se volta ao normal. Voltou ao normal. Voltou. Só um minuto. Fármacos cardíacos, cardiológicos. Não sei qual foi o nome que eu coloquei aí. Fármacos cardiovasculares. Ok, isso aí. Tem vários. Vou apagar aqui a minha. Deixa eu ver. Foi hoje que você colocou lá, não, né? Não, você já tem essa apostila já desde semana passada. Tá, dá uma olhada. Vou tirar a câmera aqui, gente. Semana passada a gente começou a falar sobre os fármacos cardiovasculares, falamos sobre os fármacos inotrópicos. E aí, né, os inotrópicos, né, são fármacos que ajudam nas contrações cardíacas, né? Eles são chamados também de cardiotônicos, né? Eles são utilizados para auxiliar, né, ao coração na função de estar bombeando sangue. E aí nós falamos sobre eles, os inotrópicos, né? Foi isso? Ou a gente não chegou a falar dos inotrópicos? Eu me lembro de ter dito dos inotrópicos. Inclusive tem um quadro aí que eu botei cuidado em enfermagem, né, para o pessoal de enfermagem, por conta, né, quanto que a maioria das bancas ainda gostam muito de estar cobrando, né, esses fármacos em concurso. E aí eu coloquei aí para o pessoal, mais para o pessoal de enfermagem aí, as interações da digoxina, sinais e sintomas de toxicidade, né? Como se fosse um recadinho mesmo para ficar atento que geralmente cai bastante em concurso. E hoje nós vamos, né, estar conversando sobre outra classe de medicamentos, né, que são os antiarrítmicos, né? Que hoje nós estaremos falando sobre os antiarrítmicos. Nós vamos falar sobre os vasodilatadores, que também está aí na apostila. Vamos falar também dos antihipertensivos. Ok, pessoal? Beleza? Então, vocês peguem, por favor, a apostila de vocês e vamos lá nos antiarrítmicos de classe IA, ok? Então, hoje nós vamos, a princípio, né, falar dos antiarrítmicos, dos vasodilatadores e dos antihipertensivos, né? Se Deus quiser, a gente acaba essa apostila hoje e eu ainda vou dar um conteúdozinho pequenininho
para ver se a gente consegue adiantar, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui com o nosso antiarrítmico. Vou dar uma entrada e vou deixar aqui. Tá todo mundo conseguindo visualizar bem a forma que eu estou fazendo aqui com o Word, que eu estou colocando aqui, como se eu estivesse utilizando o quadro branco para ficar mais fácil para explicar para vocês. Está todo mundo visualizando o quadro branco? Tá dando para ver sim, Lauana. Quer que aumente um cadinho? Para mim tá bom. Ah, Você, semana passada, você chegou a falar alguma coisa sobre os antiarrítmicos da classe IA. Aqui no meu caderno eu parei nessa parte. Você parou aí em que local, mais ou menos? Ó, eu copiei. O uso incorreto pode causar arritmia cardíaca. A papai você deu o exemplo do sulfato de quindina. Parou aí. Ok, obrigada. São tantas aulas, se vocês não me orientarem, eu repito tudo de novo, feliz e contente. Nem tchum. Obrigada. Então, gente, os antiarrítmicos, né? A gente já começou, como a colega aqui falou, comecei o antiarrítmicos de classe A, né? O nome já diz, né? Eles são usados para controlar as arritmias cardíacas, né? Nós podemos ter arritmias cardíacas letais ou podemos ter arritmias cardíacas mais brandas, né? Que você consegue identificar com o passar do tempo e aí você tem a possibilidade, né? Você conseguindo identificar essa arritmia cardíaca, você tem a possibilidade de estar fazendo esse tratamento, ok? Alguma dúvida? Então, a gente, semana passada, falou sobre os antiarrítmicos da classe A, né? E o que acontece? Quais são, né, as principais, né, reações adversas? Eu acho que eu parei aí com vocês, das reações adversas dos antiarrítmicos, né? Principalmente a quinidina, né? Eles podem produzir problemas gastrointestinais, como diarreia, cãibra, náusea, vômito, anorexia e gosto amargo. O que é interessante vocês anotarem sobre antiarrítmicos, eu não sei se de repente eu falei para vocês, mas se eu falei, me desculpa, mas eu volto a repetir, é que a maioria dos antiarrítmicos, né, eles são metabolizados de forma rápida, tá? O organismo tem, né, os antiarrítmicos, eles foram produzidos para serem metabolizados rapidamente. Então, anotem aí, por favor, os antiarrítmicos são metabolizados, né? Ou seja, a farmacocinética, a farmacodinâmica deles, né? Eles foram criados para, né, serem absorvidos rápidos, né? Para serem metabolizados rápidos, porque ele justamente lida, né, com um dos órgãos nobres do organismo, que é o nosso coração. Então, nós precisamos, né, de medicamentos que façam efeito rápido. Então, os antiarrítmicos, né, é considerado, né, um medicamento de ação rápida, né? Conseguem, né, ser metabolizado rápido. Então, eu vou botar aqui, são E aí, gente, por eles serem metabolizados rapidamente pelo organismo, né, nós precisamos tomar cuidado, né, com essa metabolização, porque eles também podem fazer interação medicamentosa com outros medicamentos, né? Então, no momento em que uma pessoa toma um antiarrítmico, ele precisa, né, ser muito bem instruído, né, em relação nessa metabolização, né, em relação também a outras medicações que podem potencializar, né, o antiarrítmico e aí se metabolizar, né, de forma positiva, né, se de repente essa medicação ela for absorvida muito rapidamente, né, e começar a ter interação com outra medicação, ela pode, né, causar uma parada cardiorrespiratória
na pessoa, né? Então, as medicações cardiovasculares, elas são, né, muito boas, mas elas são boas, elas são excelentes, fazem, né, o seu trabalho muito bem, né? O coração, o organismo responde muito bem, mas elas são, né, dependendo da dosagem que se tomar e dependendo com que se tomar, elas podem se tornar, né, fatais, tá ok, pessoal? E aí a gente vai, né, para um antiarrítmico da classe IB, né? O que que de repente se pensa assim, nossa, Lauana colocou vários antiarrítmicos aí, né? Tem a classe A, tem a classe B, né? Tem a classe IC, tem a classe 2, tem classe 3, tem classe 4. Por que que a Lauana colocou, por que que ela simplesmente não colocou antiarrítmicos de A a D, né, como o pessoal costuma dizer? Porque todos esses antiarrítmicos, eles têm, né, certas particularidades que é importante vocês saberem. Por exemplo, o antiarrítmico da classe IB, né, ele é geralmente utilizado, IB e IC, né, eles são geralmente utilizados para tratar arritmias ventriculares agudas, né? O que é algo agudo, né? Agudo, a gente pensa assim, o que é uma doença aguda e o que é uma doença crônica, né? Uma doença aguda é uma doença que surge, né, num momento inesperado, né? Você tem algum problema de hipertensão e de repente dessa hipertensão, infelizmente, você, né, começou a ter arritmia cardíaca, né? Então, você iniciou essa doença. Então, a gente costuma dizer que quando a gente inicia alguma patologia, a gente costuma dizer que é algo agudo e que pode vir a ter cura. Quando a gente fala em doença crônica, a gente já fala numa doença que já está instalada e que não tem cura para aquela doença no organismo daquela pessoa, né? A pessoa aprende a conviver com a patologia, né? E aí ela vai sobrevivendo, né, de acordo com a medicação, com o tratamento, né? Ela vai vivendo com essa doença crônica, né? Um exemplo de doença crônica é hipertensão arterial, diabetes, é um exemplo de doença crônica, né? É uma doença que instala-se no organismo da pessoa e que não tem cura, né? O que tem é tratamento. Então, esse antiarrítmico IB, né, ele é muito utilizado para, né, doenças, para arritmias, né, agudas, né, batimentos ventriculares ectópicos, né? Então, o que acontece, né? De repente você chega, né, num pronto-socorro e você percebe que o seu coração está, né, com o batimento alterado e aí você sente vários sintomas, né? Tem pessoas que sentem uma hipotensão hipostática, não conseguem ficar em pé, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que sentem sensação de sufocamento, né? E vão, né, até o centro, né, de tratamento de emergencial para estar tratando, né, para estar vendo o que está acontecendo. Se porventura lá naquele local onde você chegar, né, no centro de emergência, for, né, naquele momento ali, o médico começar a diagnosticar né, uma arritmia cardíaca, ele vai estar escolhendo uma droga, né, que esteja tratando, né, daquele problema momentaneamente, né, porque ele ainda, né, naquele atendimento ali, ele não vai ter, né, condições de estar, né, mediando ou diagnosticando qual tipo de arritmia que está acontecendo. Então, geralmente, nessa classe B, ela é muito utilizada para quando a pessoa chega com uma arritmia bem, né, severa ou perigosa, e aí é uma droga de escolha, porque vai estar ajudando naquele momento ali de emergência. Então, a diferença geralmente é essa. É claro, gente, que a maioria dos antiarrítmicos, eles podem ser utilizados, tá? Tanto, aliás, a maioria dos remédios, né, dos fármacos cardiovasculares, eles podem ser utilizados, né, no momento de emergência e no momento, né, de controle, no momento de tratar a doença crônica. Isso pode acontecer, obviamente. Mas se o médico tiver, né, a possibilidade de estar prescrevendo o que é adequado para o momento que o paciente está passando, é melhor. Então, esses antiarrítmicos da classe IB,
né? E a IC também, né? IB e C, eles, né, geralmente, né, trabalham com arritmia cardíaca aguda. E aí, gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: a arritmia cardíaca aguda, né? Vou tirar aqui. A arritmia cardíaca aguda, ela pode ser potencialmente letal. Para o paciente, né? Se você parar a arritmia, né? Usados para controlar a arritmia. O que isso quer dizer para a gente, né? A negação, arritmia. O que está acontecendo com aquele coração naquele momento? Ele não está batendo da maneira que deveria estar, não está, né, tendo o sincronismo no seu batimento cardíaco. Ele está descompensado e essa descompensação pode ser potencialmente letal para o paciente. Então, os antiarrítmicos IB e C tratam, né, de preferência, as arritmias cardíacas agudas, tá? Potencialmente letal para o paciente. Se de repente chegar lá no pronto-socorro alguém com uma arritmia cardíaca aguda, a primeira medicação de escolha vão ser os antiarrítmicos IB e C. É claro que, né, no momento lá, o plantonista vai tentar entender o porquê que está acontecendo essa arritmia, se for causada por conta, né, de repente, de hipertensão arterial descontrolada ou uma diabetes descontrolada, e aí vai tentar, né, resolver o problema da diabetes, da hipertensão ou de qualquer outra patologia que possa estar acontecendo, para que possa estar, né, com essa, utilizando essa medicação junto, né, com outras medicações para estar tratando a arritmia cardíaca da pessoa. Tá ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? E aí, o bom desses antiarrítmicos de classe IB e C é que eles, né, não produzem reações adversas muito fortes, né? São umas reações adversas mais tranquilas, né? Por exemplo, tontura, sonolência, né? Pode acontecer uma parestesia, que é o quê? Uma sensação de formigamento ou irritação da pele, uma paralisia, tipo, as pessoas relatam, né, que quando elas têm parestesia é como se tivesse um lado, aquele local ali paralisado, sabe? Como se estivesse sob efeito de alguma anestesia, tá ok, pessoal? Elas podem ter hipotensão, obviamente, porque no momento em que você está diminuindo o batimento cardíaco, você vai ter uma diminuição da pressão, né, arterial do seu paciente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, tá bom. E aí, agora a gente ficou, né, nos antiarrítmicos IA, IB e IC, né? E agora nós vamos para os antiarrítmicos, né? Deixa eu copiar aqui em cima para não ficar. IA, eu esqueço disso. Ok. E aí, agora nós vamos para os antiarrítmicos, né, da classe 1. Vou botar aqui 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Esses antiarrítmicos da classe 1, não, é 2, gente, perdão, botei 1. É 2, 3 e 4, perdão. Esses antiarrítmicos, né, da classe 2, 3 e 4, eles também, como todo medicamento, né, cardiovascular, eles podem ser utilizados, né, para alguma emergência cardiológica, mas geralmente eles são empregados para o tratamento. O que isso quer dizer? Já existe, né, uma patologia pré-existente
já existe uma doença crônica no coração que causa arritmia cardíaca, e esses antiarrítmicos, eles são escolhidos para tratar o coração que já está com essa patologia instalada, ok? Os antiarrítmicos IA, IB e IC também podem ser, né, utilizados, né, para o tratamento, obviamente, mas eles são, né, são mais escolhidos no momento da emergência cardíaca, né, que é algo que pode ser algo letal. Os antiarrítmicos 2, 3 e 4 já são os antiarrítmicos que estão sendo escolhidos naquele momento para realizar o tratamento de uma arritmia cardíaca, né, que já existe no coração, não apareceu de uma hora para outra. Vamos supor que alguém, né, alguém hoje, nesse exato momento, Deus me livre e guarde, mas alguém hoje, nesse exato momento, dê entrada num pronto atendimento de emergência com, né, sintomas, né, de arritmia cardíaca, né, devido a uma hipertensão arterial descontrolada. As medicações, né, que vão ser escolhidas a princípio para ajudar nessa arritmia cardíaca, né, vai ser um antiarrítmico IA, IB ou IC. Por quê? Porque ele atua melhor, ele é metabolizado muito rápido, rapidamente é metabolizado, rapidamente é passado para os tecidos, principalmente para o músculo cardíaco. Então, como essa arritmia aguda é potencialmente letal, a primeira coisa que, né, eles vão escolher vão ser esses antiarrítmicos que vão estar, né, naquele momento ali apagando o primeiro incêndio. Ou seja, não vamos deixar o coração dessa pessoa que está chegando aqui parar. Ok, conseguimos, né, dar uma estabilidade no coração dessa pessoa no momento do atendimento. Qual vai ser, né, as próximas drogas de escolha? E aí, após internações e exames, obviamente, né, e é claro, como eu falei com vocês, esse antiarrítmico, ele não, né, o antiarrítmico IA, IB, IC ou IC, ele geralmente não é utilizado sozinho, tem outras medicações que vão ser combinadas com eles para estar, né, salvando a vida dessa pessoa, caso chegue com uma arritmia muito descontrolada, e após, né, ter descoberto, né, o porquê da arritmia, após ter tido o diagnóstico, tudo fechado, né, geralmente os antiarrítmicos de escolha são os antiarrítmicos 2, 3 e 4, que vão ser os antiarrítmicos que vão estar realizando um tratamento naquele coração, para que aquele coração não tenha, né, mais problemas de arritmia cardíaca. Entenderam, pessoal? Então, tem dois estilos aí, né? E aí esses fármacos, né, eles podem também reduzir a força de contratibilidade do coração no momento do tratamento, né? Tá ok, pessoal? E aí o que acontece, né? E aí a gente costuma dizer, e tem exemplo aqui para vocês, né? Esses antiarrítmicos, agora falando um pouco mais sobre a classe 2, né? Eles ajudam, né, na força, né? Reduzem a força das contrações cardíacas, né? Porque apesar de nós acharmos, né, antiarrítmicos, o coração está parando de bater, né? Às vezes não, às vezes o seu coração está batendo tão rapidamente que ele dá um colapso também. Então, o antiarrítmico 2, né, ele reduz um pouco a força da contração do seu coração, né? Ele geralmente, né, quando o seu coração bate menos, ele precisa de menos oxigênio, né? E precisando de menos oxigênio, automaticamente você também diminui um pouco a sua pressão arterial. Então, geralmente, esses antiarrítmicos 2, 3 e 4, eles vão estar sendo, né, vão estar sendo associados geralmente com antihipertensivo, para ajudar, né, ao controle da hipertensão. Porque o que acontece, gente? Se hoje você desenvolve uma hipertensão arterial, né, que é nada mais é que a pressão, né, do sangue nas suas artérias, gente, desculpa, artérias e veias,
né, a pressão exercida do sangue, né, nas artérias e veias do seu organismo, e se você não cuida dessa hipertensão, daqui a algum tempo você vai estar lesionando o seu coração, né? O coração ele vai estar sendo lesionado devido a essa hipertensão arterial, tá, ok? Então, os antiarrítmicos 2, 3 e 4, né, quando eles são utilizados para o tratamento, como eu falei que eles podem ser utilizados também no momento de problema agudo, né? Eles, né, vão estar junto com os antihipertensivos e vão estar auxiliando o organismo, né, a estar controlando essa pressão arterial. E quanto menor a pressão arterial, melhor para a pessoa que geralmente é hipertensa. Alguma dúvida, gente? E aí, gente, quais são, né, as principais reações adversas? Arritmias, né? Se você não tomar o remédio, a medicação no lugar, na hora certa, né, no horário correto, você pode ter uma arritmia. Bradicardia, que é a diminuição do batimento cardíaco. Já pensou você tomar um antiarrítmico com uma digoxina, né? Com um inibidor, né? Um inotrópico, né? O glicosídeo cardíaco, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? O médico que vai prescrever tem que saber muito bem o que ele vai prescrever. Tomar uma digoxina, que é um glicosídeo cardíaco, com antiarrítmico 2. Você para, acabou o problema do coração, porque você já vai estar parado, não tem coração, não tem nada batendo, tá ok? Outra reação adversa que tem é a broncoconstricção. O que é isso? É no momento em que, né, há o quê? O espaçamento ou a contração dos brônquios? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que têm problema respiratório. Se você tem asma, e aí você já tem uma broncoconstricção devido ao problema que você tem com a asma. Se você tomar um antiarrítmico junto da classe 2, né, você literalmente vai estar, né, fechando as suas vias aéreas inferiores, ou seja, nenhuma medicação vai conseguir chegar até os brônquios, né, para que possa haver a dilatação e para que os seus brônquios possam fazer a absorção da medicação. Tá ok, pessoal? E aí tem, né, reações, né, gastrointestinais. A maioria das reações gastrointestinais são diarreia, vômito e náuseas, tá? Geralmente são essas. Muito raro alguma dor aguda. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, vou colocar aqui na frente. Antiarrítmicos 2, 3 e 4, né? Aqui, tratamento. Deu para entender direitinho? Bom, vou entender o silêncio como sim. Antiarrítmico da classe 3, né? São empregados, né, para usar também arritmias ventriculares potencialmente letais, tá? Quando a gente fala tratamento, é porque a arritmia já existe, já está instalada, é uma arritmia severa, né? E que se ela não for controlada com medicamentos, na hora e no momento certo, a pessoa, né, o paciente pode literalmente, né, entrar no quadro de falência cardíaca e vir a óbito. Então, o antiarrítmico, grau 3, né, nível 3 aqui, eu falo nível 3, grau 3, porque eu tenho, né, toda uma técnica de decorar, né, essas coisas. Não sei se vocês não precisam falar igual a mim, não, mas é uma forma de eu estar decorando, né, esses medicamentos. Então, o antiarrítmico, né, o grau 3, ele trata, né, no momento agudo e no momento também né, crônico, né, as arritmias ventriculares mais severas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ventrículo, né, direito ou esquerdo, está extremamente, né, danificado e ele precisa de um tratamento muito potente para que ele não entre em falência, para que ele não pare de funcionar. E se porventura ele parar de funcionar, né, existe uma medicação,
que pode ser utilizada para que ele volte a funcionar. Se bem que, em 2015, a medicação mais utilizada, o antiarrítmico mais utilizado é a amiodarona. Em 2015, né, a sociedade, né, a organização, não é mundial de saúde, mas a organização de parada cardiorrespiratória mundial, que agora não me veio o nome em inglês aqui, né, lançou um protocolo dizendo que a amiodarona estava proibido, né, para utilizar no momento de uma parada cardiorrespiratória. Né, devido a pesquisas, né, muitas pesquisas, né, comprovou-se que o amiodarona, que é um antiarrítmico de grau 3, né, não estava surtindo efeito nas pessoas que tinham uma arritmia cardíaca e que, às vezes, né, tinham uma taquicardia e o coração parava de funcionar. E aí eles estavam utilizando muito esse antiarrítmico grau 3, que um deles é o amiodarona, e esse amiodarona não estava fazendo muito efeito, né, naquele momento, naquele tratamento, né, agudo, naquele momento, né, que está sendo potencialmente letal para o paciente. Então, esse antiarrítmico grau 3 foi retirado, né, do logaritmo de parada cardiorrespiratória, porque percebeu-se que a massagem cardíaca ou a desfibrilação, né, imediata do coração está sendo muito mais eficaz do que utilizar o amiodarona, esse antiarrítmico grau 3. Então, ele acaba ficando realmente também para o tratamento, né, de arritmias ventriculares potencialmente letais. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí, né, dependendo da medicação, né, os exemplos, né, que nós temos aqui, né, é o amiodarona, dofetilina, ibutilina e solatol. É claro que eu boto toda vez que vocês virem aí exemplo. Exemplo é o princípio, né, ativo da medicação. Obviamente que existem várias medicações, tá, gente? Principalmente medicações combinadas, né? Às vezes você vai encontrar um esmolol, por exemplo, aqui um propanolol, que é antiarrítmico de grau 2, né, associado a um diurético, né, dois princípios, né, químicos no mesmo medicamento para, né, ter uma qualidade melhor no tratamento. E aí você pode encontrar um outro nome, né? Você pode encontrar um nome de registro, ou você pode também encontrar um nome genérico. Geralmente esses nomes aqui são todos genéricos, tá? Então, assim, tem muitas medicações aí e eu coloquei só os principais genéricos, tá bom, pessoal? E aí o amiodarona, né? Ele pode produzir hipotensão, náuseas, distúrbios visuais, tá? Às vezes ele pode causar uma toxicidade muito grande pulmonar no paciente, né? Então, não sei se vocês estão percebendo, a pessoa que tem problemas, né? Problemas respiratórios, precisa ter um cuidado especial ao utilizar algum antiarrítmico, tá ok? O médico ele precisa estar muito tranquilo, muito feliz na prescrição dele, né? E a pessoa precisa, né, estar colaborando muito com o médico, com o tratamento, para que tudo dê certo, caso essa pessoa tenha uma patologia cardíaca e junto uma patologia respiratória, tá? Os antiarrítmicos, eles podem ser fatais em pessoas que têm, né, problemas respiratórios. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Show. Professora, Oi. você está gravando a aula? Tô. Show. Por quê? Não, só para ver depois também. Ah, tá jóia. É porque eu sempre esqueço. Obrigado. Nada, tchau. Tchau. Então, pessoal, né, o amiodarona, e aí tem o ibutilida, que pode causar taquicardia ventricular, prolongamento né, do intervalo QT, que são as ondas, são aquelas ondazinhas, não sei se vocês já viram, né, vocês que gostam muito de ver Grey Anatomy,
Você vê lá um monitor cardíaco que está lá, ao vivo e a cores, né? O eletrocardiograma do paciente, né? Então, ali naquele eletrocardiograma, nós que trabalhamos, principalmente em CTI, né, que temos, né, o hábito de trabalhar com máquinas, a gente, né, desenvolve o olhar para aquele traçado do eletrocardiograma e saber quando está acontecendo uma taquicardia ventricular, quando está acontecendo o alargamento, né, o prolongamento da onda QT, mas isso aí é papo para o pessoal de enfermagem lá para o 7º, 8º período, ou né, 8º período, acredito eu. Né? É papo para o pessoal de enfermagem para o 8º período e o pessoal de nutrição não precisa ficar preocupado com isso, não. É claro que as nutricionistas também percebem quando está tendo a parada cardiorrespiratória. Né? De tanto conviver junto com a gente dentro do CTI, elas acabam também entrando no ritmo também. Tá bom, pessoal? E aí nós vamos para o antiarrítmico de classe 4, né? Que são os bloqueadores de canal de cálcio. O que eu preciso que vocês entendam da questão do bloqueador de canal de cálcio? Quando é que ele vai ser, né, utilizado? Geralmente, né, os antiarrítmicos, né, eles são classificados por classes, né, 2, 3 e 4. Para se chegar ao antiarrítmico 4 é porque, né, o antiarrítmico 2 e 3 não está sendo, né, bem absorvido ou não está sendo metabolizado de uma forma tranquila no coração daquele paciente. Nós sabemos que nós somos únicos e cada um de nós responde, né, a uma forma diferente ao tratamento. O antiarrítmico de grau 4, ele vai estar atuando, né, bloqueando os canais de cálcio, né? O que o cálcio faz no nosso coração, no nosso músculo, né? Isso é fisiologia, né? O que o cálcio faz? Como que o cálcio auxilia, né, no nosso organismo, né? Alguém sabe me responder como é que o cálcio auxilia no organismo, principalmente nos nossos músculos? Ninguém sabe? Gente, como é que o cálcio faz? O que o cálcio ajuda a gente aí, gente? Fala aí, povo. Finge que sabe, procura aí rapidamente. Tem a ver com a bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio é o ciclo de Krebs. Mas não tem muito, tem a ver e não tem a ver. O ciclo de Krebs faz uma coisa, né? E o cálcio nos nossos músculos? O que o cálcio faz nos nossos músculos? De que forma ele atua nos nossos músculos? Finge que sabe. Oi? Contração muscular? Exatamente. Olha, lembrou, viu? Lembrou. Então, o cálcio, ele ajuda na contração muscular. O nosso coração é um músculo? É o que é o nosso coração? Ele é feito por quê? Por músculo, por tecido? É o que é o nosso coração? Músculo. Ah, obrigada! Então, né, os bloqueadores de canais de cálcio, né, eles vão estar atuando, né, diretamente no cálcio, para que o cálcio não seja absorvido e para que não haja, né, a contração muscular do seu coração ou do meu coração que estiver utilizando esse antiarrítmico grau 4. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Para decorar. Então, os antiarrítmicos IB, IA, IB e IC são mais utilizados para as arritmias cardíacas potencialmente letais, né? Lembrando que todas as medicações cardíacas podem ser utilizadas tanto no momento do problema agudo como no momento do problema, né, crônico. Os antiarrítmicos grau 2, 3 e 4 são mais utilizados no tratamento da arritmia cardíaca. O que é isso? Já existe uma patologia pré-instalada no coração do paciente
E ele utiliza esse antiarrítmico para que o coração não entre em falência, para que o coração trabalhe de forma tranquila. Os antiarrítmicos, né, grau 2 e grau 3, né, auxilia, né, nas contrações cardíacas, tá ok? E o antiarrítmico, grau 4, ele vai estar trabalhando justamente na fisiologia muscular, na contração muscular. Ele vai estar tentando, né, diminuir a absorção do cálcio, né, no músculo cardíaco, e o cálcio não sendo absorvido vai estar, né, auxiliando o coração para bater de forma mais tranquila. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí, né, nós temos, né, como principal medicamento utilizado aí no antiarrítmico, né, grau 4, o verapamil e diltiazem, né? Tem muita gente que utiliza essa medicação. E nós precisamos, né, o pessoal aí principalmente o pessoal aí de nutrição, precisa entender que se você for atender um paciente que está usando antiarrítmico da classe igual 4, esse paciente não pode estar utilizando muito café, né? O café bloqueia os efeitos desse antiarrítmico, tá ok? Ou seja, no dia que eu precisar usar um antiarrítmico desse, eu tô lascado na vida. Eu sou viciada em cafeína, como é que vai viver sem cafeína, né? Então, geralmente, quem utiliza o antiarrítmico, né, grau 4, né, que são os bloqueadores de canais de cálcio, precisam tomar cuidado com o café. O café bloqueia os efeitos. Se um paciente é um bebedor de café, podem ser necessárias doses maiores do fármaco. Essa frase aí tinha que ser isso, sabe como que deveria ser escrita essa frase aí? Se o paciente for Lauana Malafaia, por favor, aumentar a dose do fármaco, tá? Não sei se vocês se enquadram nisso, mas é o que eu tenho para hoje. E aí, né? Aí, Laura, Oi? no caso, teria que interferir em relação ao cálcio. Não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo. Teria que interferir na alimentação do cálcio? Aí vai depender do exame, né, dele, porque você vai ter que estar tendo o exame em mãos para saber a quantidade de cálcio que ele tem no organismo dele. Porque o cálcio, né, ele não vai estar interferindo somente no coração. Como o cálcio ele interfere em todos os movimentos musculares, na contração muscular, ele não vai estar, né, intervindo somente no coração. Então, vai ser necessário, né, saber a dosagem de cálcio que esse paciente tem no organismo, né, para estar, talvez, direcionando uma dieta, né, pela questão do cálcio. Mas a gente precisa lembrar que o cálcio, ele vai ser necessário para o organismo todo, tá? Você quer dizer, tipo, diminuir a quantidade de cálcio na alimentação? Isso. Não, eu penso, a princípio, assim, pensando num paciente hipotético, penso que não seria interessante, porque, né, sem ter nenhum exame na mão, obviamente, né, penso que não seria interessante porque, como eu disse a você, não é só o coração que precisa do cálcio. O coração utiliza muito cálcio, né, mas todos os nossos músculos precisam do cálcio. Se você for diminuir o cálcio, né? E ainda vai ter o antiarrítmico também diminuindo a absorção no coração, como é que fica? Ok? Entendi. É preciso ter exames específicos para saber a quantidade desse íon tão importante, né, no organismo da pessoa que você vai estar atendendo. A princípio, eu acho que não seria o ideal. Tá bom? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Só na hora da prova? E aí, as principais, né, reações adversas são rubor facial, encurtamento da respiração, respiração difícil e desconforto no peito.
Tá ok, pessoal? Alguma dúvida sobre esses fármacos aqui? Eu botei aqui vasodilatadores, esqueci de botar fármacos antianginosos. Alguém tem alguma dúvida dos antiarrítmicos, gente? E aí, pessoal, o que acontece? Está tudo aí escrito na apostila, tudo explicadinho para vocês. Eu explico de uma forma mais tranquila. Na apostila está escrita, né, de uma maneira que no momento em que você lê, você vai lembrar da professora falando aqui de uma forma mais didática, principalmente se nós estamos à distância, né? Fica mais complicado aí para a gente, tá bom? Então, vamos para os medicamentos. Eu coloquei só 4 medicamentos aqui. Botei só os antiarrítmicos, esqueci dos antianginosos. Deixa eu passar esses vasodilatadores e antidepressivos da outra. Então, gente, vamos agora para as medicações antianginosas, né? Que medicações são essas? Quem é esse povo, né? Então, né, o medicamento antianginoso são medicamentos que vão melhorar Então, o que são medicamentos antianginosos? São medicamentos que vão estar melhorando a circulação coronariana, diminuindo e controlando a angina. A angina é uma patologia, né, crônica. Aliás, existe uma angina aguda que aparece do nada, do nada não, sempre tem alguma coisa por detrás, mas enfim. Existe uma angina crônica, né, que é causada pela deteriorização do coração. Com o passar do tempo, o coração vai ficando, né, mais fraco, vai tendo a circulação sanguínea diminuída e pode acontecer, né, uma angina, né? E aí nós temos, né, essas medicações antianginosas. A angina, né, é uma dor no peito muito forte, né? E aí existem medicamentos para tratar essa dor no peito. E aí as pessoas pensam, nossa, mas está com dor no peito, por que não utilizam um analgésico para essa dor no peito? Porque a dor que está vindo, né, vindo da deficiência, né, de circulação coronariana. Quando nós não temos uma circulação coronariana preservada, né, o coração começa a apresentar áreas de necrose. E aí a gente costuma dizer que essas áreas de necrose podem também causar, né, um infarto. Um infarto cardíaco nada mais é que uma área de necrose no seu coração, uma área onde o sangue não está circulando. Nós sabemos que aonde o sangue não circula, não vai oxigênio e não vai os nutrientes para aquele local e automaticamente, né, aquela área se torna necrosada, tá? Então, os fármacos antianginosos, eles são utilizados para melhorar a circulação sanguínea e reduzir a quantidade de oxigênio circulando no coração. Olha que controvérsia, né? O oxigênio, que é um gás nobre, tão benéfico à saúde, né? Ele, no momento em que a pessoa está tendo uma crise de angina, uma dor muito forte, ele piora consideravelmente a dor no coração dessa pessoa, tá ok? Isso porque ele não consegue circular nas veias e artérias do coração de forma correta. Lembra que eu falei com vocês lá em fármacos respiratórios? O oxigênio é muito legal, o oxigênio é beleza, mas se ele não foi utilizado de forma racional, ele pode estar prejudicando e muito a vida da pessoa que vai estar, né, utilizando esse gás sem nenhum cuidado, sem nenhum manuseio, sem nenhuma prescrição médica,
tem nenhum diagnóstico fechado. Se porventura você chegar na emergência com falta de ar, com dor no peito, né, e alguém colocar um oxigênio para você, meu querido, você tendo angina, você vai pedir para conhecer a entidade superior que você acredita, que a dor vai ser enorme, ok? Então, por isso que nem toda falta de ar, nem toda taquicardia, aquela coisa, você pode simplesmente pegar o paciente, vamos botar no oxigênio. Não, não pode. Não é assim que funciona. Né? Lembra lá em respiratório, lá, fármacos respiratórios? Se aquele paciente lá, que você está vendo que está com falta de ar, se ele tem DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O problema dele não é a falta de oxigênio. O problema dele é não conseguir absorver o oxigênio. Né? Ele está né, com os pulmões todos colabados, ele está com muita secreção, então ele pode puxar o ar que vier, que o organismo não vai conseguir absorver o oxigênio, porque ele está, né, todo edemaciado, ele está com a via aérea superior edemaciada, com a via aérea inferior edemaciada, ele pode estar com secreção, ele pode estar muito espesso, e aí ele não consegue absorver aquele oxigênio. Então, não adianta oferecer oxigênio para ele, que ele não vai conseguir. Ele precisa de um broncodilatador. Para quê? Para dilatar os brônquios e para quando ele puxar o oxigênio ir para o organismo dele. É a mesma coisa a criatura que me chega numa emergência, né, com falta de ar, com taquicardia, e a pessoa vai lá e me enfia um oxigênio na pessoa. E se a pessoa tiver angina? Se a pessoa tiver angina, o organismo dela vai absorver o oxigênio e aí ela vai sentir mais dor ainda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente esse povo que adora ver aí série médica, né? Essas séries que passam aí na televisão, a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê, né? Para não achar que é bonito fazer igual, né? Então, é preciso ter, né, uma certa reserva com o oxigênio, né? Não é qualquer pessoa que, né, está indicada a usar a oxigenoterapia. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, o que acontece? Nós temos, né, 3 classes, né, de anti-anginosos, né? Nós temos o nitrato, né? Geralmente o nitrato ele é utilizado para as emergências, né? A gente saindo, entrando agora. Posso continuar? E aí nós temos, né, os nitratos, né, que estão aí para vocês. Nós temos o nitrato, que eles são utilizados para tratar a angina aguda. É aquele momento em que você chega no hospital e está com uma dor insuportável, e aí você é diagnosticado de emergência com angina. E aí você entra com o nitrato, né? De nitrato, de mononitrato ou a nitroglicerina, tá ok? Geralmente, as reações adversas, né, pelo nitrato é dor de cabeça, um pouquinho de hipotensão, mas pelo alívio da dor que ele causa, né, porque é uma dor insuportável, né, pacientes relatam que a impressão que eles têm é que a dor torácica é tão grande que parece que o coração vai sair de dentro do tórax, né? Não sei se vocês já viram aquele filme Alien, em que o bichinho sai de dentro do tórax, né? Então, os pacientes relatam que a dor é como se estivesse nascendo alguém pelo tórax dele, né? De tão forte que é a dor. E aí, geralmente, o nitrato ele é utilizado para aquela angina aguda, né? O que é isso? Chegou passando mal, e aí ele vai ser utilizado, né, na angina aguda, para estar aliviando a dor dessa pessoa. E aí,
após, né, ter aliviado a dor dessa pessoa, ter aliviado o problema dessa pessoa, né? E aí depois de exames, diagnóstico fechado, cardiologista, clínico, e todo mundo ter feito, né, o diagnóstico dessa pessoa, você vai ter, né, se realmente, através dos exames, né, eletrocardiograma, uma tomografia, né, um ecocardiograma, provar, né, que essa pessoa tem realmente angina crônica, vão ser empregados, né, dois tipos de beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, né, adrenérgicos, que eles vão estar trabalhando, né, no coração da pessoa para prevenção da angina, para que a pessoa não passe novamente por aquela dor insuportável que a pessoa passou, e aí a gente chama de beta-adrenérgico. Tá ok, pessoal. E aí vai ser empregado para prevenção de futuras crises, né, de angina, para que a pessoa não passe novamente por aquele problema. E nós temos também, né, os bloqueadores de cálcio, né, que vai estar mais uma vez trabalhando na contratibilidade do músculo cardíaco para que não venha a dor, né, dessa. Vou botar aqui bloqueadores de cálcio. Ele vai ser utilizado caso o beta-adrenérgico não dê conta, né? Se porventura o beta-adrenérgico não dê conta, né? O que vai acontecer? O médico ele vai utilizar os bloqueadores de cálcio, né? Vai estar atuando diretamente na fisiologia muscular. E aí, como nós acabamos de falar, né? Ele vai estar atuando, né? Automaticamente bloqueador de cálcio. Ele vai estar bloqueando não somente o cálcio, né? Do músculo cardíaco, né, gente? Ele vai estar trabalhando em outros locais também. Então, só vai ser utilizados os bloqueadores de cálcio quando o beta-adrenérgico, que é utilizado para prevenção e tratamento, não conseguir dar conta. E aí entra os bloqueadores de cálcio. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí, eu não sei se vocês vão ver aqui que os bloqueadores de cálcio, né, eles são utilizados para diversos tratamentos daqui do sistema cardiovascular, ok? Ele também é utilizado, né, para o tratamento de hipertensão arterial. Então, vou botar aqui, ó, falha. Vão ser beta-bloqueadores de cálcio, né, vão ser utilizados, né, deixa eu botar uma palavra. Utilizado quando a angina não respondem ao tratamento convencional. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E aí, gente, né, quais são, né, os principais, né, reações adversas, né, dos beta-adrenérgicos, né? Bradicardia, desmaio, náuseas, vômito, retenção, né, líquida, falência cardíaca, né? O coração não funciona de forma ritmo certo. Ok, pessoal? Quem utiliza medicação coronariana, né, precisa ter um cuidado extra. E quem cuida de pessoas que têm problemas coronarianos precisa estar sempre atento. Ok? Porque a medicação, da mesma forma que ela é muito eficaz, ela também pode atrapalhar, né, em alguns casos. Se a medicação não for tomada corretamente, se de repente você parar de tomar a medicação de uma hora, por exemplo, se você usa um beta-adrenérgico para a prevenção da angina, e aí seu paciente resolve que amanhã não vai tomar o beta-adrenérgico, né?
Aí ele passa bem o dia de amanhã. Como ele passou bem o dia de quarta-feira, ele não vai tomar quinta-feira. E aí ele fica bem na quinta-feira. E aí na sexta-feira o negócio já pode começar a pifar, né? Já pode começar a dar problema, a Regina já pode começar a doer, já começa a ter problema na circulação coronariana. Ok, pessoal? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com quem utiliza essas medicações. Alguma dúvida? Os bloqueadores de cálcio, beta-adrenérgicos e beta-bloqueadores, vocês vão, né, perceber que tanto os bloqueadores de cálcio e os beta-adrenérgicos e os beta-bloqueadores, eles também podem ser utilizados, né, no tratamento de hipertensão arterial. Ok? Posso passar? Alguma dúvida? Vou abrir aqui a câmera, são 8 horas. Estava de blusa de frio até calor. Gente, alguma dúvida? Até aí está tudo bem? É claro que nada substitui uma aula, né, presencial, mas até aí está todo mundo entendendo, de acordo com o resumo que eu fiz, está dando para entender? Tá dando para entender. É muito nome diferente, né? São, Patologia, né? isso, são muitos nomes diferentes. São nomes complicadinhos, né? Mas que vocês talvez tenham, vocês do pessoal de nutrição vai ter contato com esses nomes quando vocês, né, estiverem tendo aula, acho que é clínica, tem uma aula clínica com a Fernanda. Teve uma vez que a gente conversando, ela falou alguma coisa, né? Então, quando ela começar a falar, né, lá das medicações, talvez alguma medicação lá, vocês vão saber qual tipo de medicação, né? O que é, do que se trata. E o pessoal de enfermagem, a partir do semestre que vem, com certeza vão ter contato até o 10º período com todas essas medicações. No momento que nós falarmos do tratamento, o pessoal de enfermagem, o tratamento da patologia tal. O tratamento vai ser o antiarrítmico grau 2, o antiarrítmico grau 2, o antiarrítmico IA, porque o infarto agudo do miocárdio, aí vai usar a miodarona. Chegou com um problema de angina, então vai usar a nitroglicerina, né? Então, o pessoal de enfermagem, a partir do bimestre que vem, né, é igual nível de videogame, vai com certeza utilizar tudo isso que nós falarmos aqui. É claro que, né, eu acredito que no segundo semestre a gente, né, nós que vamos dar aula para nem sei se vai dar aula, não sei como é que vai ser. Espero que sim, né? Espero que São Fidélis pare de aumentar os casos de Covid, né? Está todo lugar diminuindo e São Fidélis está aumentando. Mas a partir do segundo semestre, o pessoal que está agora no 5º período, a partir do 6º período, vocês vão, né, adentrar ainda mais no mundo da enfermagem, né, das clínicas de enfermagem, pediatria e neonatologia. Vocês vão entrar em clínica médica, clínica cirúrgica, emergência, doenças infecciosas e parasitárias, né? E aí todas as medicações que nós estamos vendo aqui vão ser revistas lá um pouquinho mais para frente, sendo que nós não teremos, né, esse tempo que nós temos aqui em farmacologia, de explicar um a um, devagarzinho, reação adversa. A gente vai ter que falar o nome da classificação da medicação e o aluno vai precisar estar com isso bem fresquinho na cabeça para lembrar, a criança chegou com uma pneumonia no hospital e aí você é um enfermeiro de plantão, qual é o medicamento, né, de primeira escolha para pneumonia, né? E aí vai lá, broncodilatador, né? Aí é um dos medicamentos, um mucolítico, um expectorante, né? Um mucolítico em forma de nebulização, né? Você vai botar um mucolítico ali para, né, estar providenciando uma nebulização para a criança. E aí, no momento que estivermos conversando sobre isso, né, nós não teremos tempo hábil de explicar detalhadamente o que é mucolítico. Isso tem que ser aprendido aqui em farmacologia para quando chegar lá você conseguir acompanhar a matéria. Ok, pessoal de enfermagem? Tem alguém de enfermagem aí? 46 alunos no momento. Tem alguém de enfermagem aí? Acho que o pessoal de enfermagem desistiu. Eu.
Que bom, graças a Deus, amém. Gente, vamos lá? Vamos então para os vasodilatadores, para chegar aos antihipertensivos. Antihipertensivos são uma delícia. Adoro antihipertensivo. O nome já diz, pessoal, vasodilatadores. Quando nós falamos em vasodilatadores, cadê meus vasos dilatadores? Só. Gente, eu fiz uma confusão danada. Antihipertensivo está primeiro. Eu fiz a confusão aqui, peraí. A gente já acabou a maioria das medicações do coração e agora nós vamos entrar em fármacos antihipertensivos. Por que eu fiz essa confusão? Desculpa. Então, vamos lá. Fármacos antihipertensivos. O que são fármacos antihipertensivos? São, né, medicamentos utilizados para tratar a hipertensão arterial, né? E aí, o que é hipertensão? É a pressão sanguínea alta, né? É a pressão que o sangue faz, né, no momento que passa na sua veia ou na sua artéria com muita força. Então, a gente costuma dizer, né, que é hipertensão, né? Esse distúrbio geralmente começa com o distúrbio na pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Para o pessoal de enfermagem é tranquilo, para o pessoal de nutrição, pressão arterial sistólica é a pressão de contração do coração. No momento em que o seu coração contrai, né, ele ejeta sangue e aí causa uma pressão sistólica. Ele está mandando sangue para artérias, vasos e veias, tá? E a pressão diastólica é um momento do relaxamento do seu coração. Seu coração fica naquele ritmo, tum-tá, 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 tum-tá. Existe um momento que ele vai relaxar para voltar a bater novamente. É claro que esse momento é um momento mínimo, né? Não tem, né, como eu dizer para você, o coração relaxa em 2 segundos e em 4 segundos contrai. Cada um tem seu ritmo de contração e de relaxamento cardíaco, tá ok? Então, a hipertensão arterial é um distúrbio ou na pressão sistólica, né, que é o momento da contração do coração, ou na pressão diastólica, que é o momento de relaxamento. Ou muitas das vezes pode também acontecer um distúrbio em ambas pressões, né, tanto na diastólica quanto na sistólica. O tratamento de hipertensão geralmente começa com um diurético, né, para, né, começar a auxiliar, ou um bloqueador de cálcio, né, do canal de cálcio, tá ok? E tem alguns pacientes que também podem utilizar beta-bloqueadores. Isso vai depender de cada uma dessas, né, da vida, né, do cotidiano e da qualidade de vida dessas pessoas, né? Tem pessoas que apresentam, né, problemas com hipertensão arterial e conseguem, né, controlar a hipertensão com a mudança de estilo de vida. Você faz uma mudança no seu estilo de vida, né? Luana, Oi? no caso, esse fármaco ele vai agir diretamente no coração. Não, canais de cálcio. O cálcio, como eu falei para você, bloqueadores de cálcio, bloqueadores de canal de cálcio. O cálcio, ele atua somente no músculo cardíaco? Não. Não está Em relação a esse fármaco. Em relação ao antihipertensivo, isso. O vaso sanguíneo, nossos vasos sanguíneos... Por exemplo, se você tiver LDL, né, muito alto, né, vai haver uma obstrução na parte de artéria, não é isso? Isso.
Pode Aí haver você uma tem- obstrução e pode haver um estreitamento do canal da sua artéria onde passa o sangue. Mas Uhum. deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa. As nossas veias e artérias, né, vamos lembrar lá em anatomia, lá atrás, nossas veias e artérias, elas são compostos por músculos lisos, tá? Nossa veia e nossa artéria são compostos por músculo liso, tá? Então, quando você tem um bloqueador de cálcio, né, ou bloqueador dos canais de cálcio, e como o cálcio atua nos músculos, e aí músculo do seu corpo inteiro, e também no seu músculo liso, que é o que reveste a parte interna da sua veia, das suas veias, e reveste a parte interna dos seus vasos e artérias, esse bloqueador de cálcio vai estar atuando na parede da sua artéria ou da sua veia, né? Causando o relaxamento. No momento que o cálcio não conseguir entrar no músculo liso, ele vai estar um pouco mais relaxado, ele não vai se contrair. E aí, automaticamente, o sangue vai passar ali tranquilamente. Entendi. Ok? Lembre-se sempre disso. Toda vez que você ouvir falar bloqueadores de cálcio, bloqueadores de canal de cálcio, Contenção. tá? Tem sempre que lembrar dos músculos. E aí, quem são os órgãos que são revestidos por músculos? As nossas artérias e artérias. Gente, estou com artéria na cabeça. Nossas artérias e veias, né, são revestidas por músculo liso, né? E para o músculo, qualquer músculo do nosso organismo, para que haja contração, é preciso que o cálcio entre nele, né? Para que ele se contraia. Se existir lá um bloqueador de cálcio, né, no receptor, não vai entrar cálcio. E se não entrar cálcio, você vai ter um músculo mais relaxado. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? E a questão do diurético? O diurético eu vou explicar. Você me deixa chegar lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. E aí, o que acontece, né? Geralmente, os pacientes começam realmente com os fármacos. O começo, né, do tratamento, geralmente é um diurético e um bloqueador de cálcio, tá? E aí, quais são os principais medicamentos utilizados, né, para hipertensão? Beta-bloqueadores. E aí, gente, pode ser beta-bloqueadores de cálcio, tá? Fármacos simpaticolíticos. Acho que nós falamos desses fármacos simpaticolíticos, não falamos? Ou não? Vou explicar para vocês direitinho. Fármacos simpaticolíticos, que vai estar separados aqui para vocês. Beta-bloqueadores, todo mundo já deu para entender. Fármacos simpaticolíticos, que eu vou explicar logo aqui atrás. Vou botar aqui. Vasodilatadores, que agora sim, a pessoa confundiu. Botou antes do lugar. Vasodilatadores, ok? E os bloqueadores de... Esse aqui é uma delícia. Pessoal de enfermagem, esse bloqueador do receptor da angiotensina. Olha que nome bonito botar na menina. Angiotensina. Esse é uma delícia. Angiotensina 2. Beta-bloqueadores, né? Nós já falamos sobre eles, né? Geralmente é um beta-bloqueador do canal de cálcio que vai estar auxiliando nesse relaxamento muscular, tá ok? E nós vamos para os fármacos simpaticolíticos, que está logo aí de baixo. Então, gente, os fármacos simpaticolíticos, né? Hoje no mercado nós temos vários tipos, né? E todos eles
ajudam a inibir, né, a reduzir, né, a pressão sanguínea. Mas como é que ele faz isso? De que forma ele faz isso? Ele faz isso, né, auxiliando, né, o nosso sistema nervoso simpático. Quem que é ele mesmo, esse sistema nervoso? Tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos de novo para esse sistema nervoso. Dá um problema toda vez que a gente fala, não é nem problema, não. É problema mesmo. Toda vez que a gente fala de sistema nervoso, dá um chute aí. O que esse, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, certinho. O que esse medicamento simpaticolíticos, né? O que ele faz, né? Como é que ele atua? A gente já percebeu que os beta bloqueadores, ele vai estar indo lá, né, na parede e nos vasos e nas artérias e vai estar bloqueando a entrada de cálcio, né, para a contração muscular e aí automaticamente, né, os vasos e artérias, eles vão estar, né, entrando em dilatação para que o sangue passe mais tranquilamente, né? Isso aí já foi entendido. E aí, os simpaticolíticos, o que ele faz? Ele, ao invés de ir diretamente lá na veia, na artéria, né, tentar resolver o problema ali, ele vai direto no seu sistema nervoso simpático. Quem é o sistema nervoso simpático, gente? Fala aí para mim. Finge que sabe, lembra aí. Fazem as contrações involuntárias. Exatamente, é um sistema nervoso autônomo, ele faz parte do seu sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso o quê? Autônomo. Você não tem como virar, né, do seu coração e falar, para de bater agora, porque não é você que regula isso, é o seu sistema nervoso simpático central autônomo que vai estar, né, vai estar organizando isso. Então, os medicamentos simpaticolíticos vão estar atuando diretamente no seu sistema nervoso autônomo, né? O seu sistema nervoso autônomo não vai estar tão poderoso, né? Não vai estar tão confiante se ele der de cara com uma medicação simpaticolítica, né? É uma medicação que tem a capacidade de estar, né, mexendo com a autonomia do seu sistema nervoso central, né? E por isso requer mais cuidados, tá ok, pessoal? Consegue entender o nível de medicação? Uma coisa é uma medicação praticamente está trabalhando a nível local do problema, a nível muscular, a nível de veia e artéria, a nível de chegar lá no local onde tem que atuar e fazer a atuação ali. Outra coisa é uma medicação e está agindo no seu sistema nervoso central, no seu sistema autônomo, naquele sistema nervoso que ele funciona independente da sua vontade. E esses são chamados as medicações simpaticolíticas, né? Ou seja, é um tratamento mais profundo, ou seja, é um tratamento mais refinado, né? Não vão estar tratando a nível periférico, e sim vai estar tratando a nível central. E aí, né, temos 4 tipos de medicações, né, que vai estar atuando no seu sistema nervoso autônomo. O primeiro, né, vai ser um inibidor do sistema nervoso de ação central, né? Ele vai o quê? Inibir, ele vai em centros específicos do seu cérebro, né, para inibir, né, para diminuir,
né, a pressão arterial através de um comando do seu cérebro, tá ok? E aí, geralmente, né, essa medicação, nós temos como exemplo a clonidina e o metildopa. Geralmente, anota aí, pessoal de enfermagem, até o pessoal de nutrição, se quiser anotar, o metildopa é a primeira droga de escolha para tratar hipertensão arterial em gestantes. Ok? Anotem aí, por favor, tá? Metildopa, também aí como exemplo, né? Os inibidores do sistema nervoso simpático de ação central. Metildopa, ou seja, né? Esses inibidores, eles vão lá no sistema nervoso autônomo, no ponto específico lá para auxiliar, né, o relaxamento, né, e para diminuir a sua pressão arterial. Metildopa é a medicação de escolha para tratar hipertensão arterial em gestantes. Ok? Alguma dúvida? E aí, nós também temos os bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Nós temos, né, substâncias químicas, né, neurohormônios e neurotransmissores, né, no nosso sistema nervoso, né, que são produzidos pelos nosso sistema nervoso, né, a epinefrina e a norepinefrina, né, e que esses hormônios, quando são produzidos, eles podem aumentar a contratibilidade cardíaca. Aumentando a contratibilidade cardíaca, você aumenta a pressão arterial, ok? E aí, esse bloqueador alfa-adrenérgico, né, ele vai estar bloqueando, né, esses neurotransmissores, tá ok? Geralmente, esses neurotransmissores são, né, ajudam muito nos impulsos nervosos, né? Te dá aquela... Ok, pessoal? Então, vou colocar aqui para vocês no meu... Vou botar aqui a sigla, tá? Inibidores do sistema nervoso simpático de ação central. Nossa, ficou enorme, né? Exemplo, metildopa, e é a primeira droga de escolha para gestantes hipertensas, tá ok? A segunda são os beta-bloqueadores adrenérgicos, ok? Que são a epinefrina e norepinefrina. São, né, hormônios, neurohormônios, né, que auxiliam, né, nos impulsos nervosos. Ok, pessoal? E aí, se é um beta bloqueador, né, ele vai estar o quê? Bloqueando quem? A epinefrina e a norepinefrina, né? Eles são, né, hormônios, né, neurohormônios que auxiliam a transmissão de impulsos nervosos. Tá bom, pessoal? Outro simpaticolítico é o bloqueador e o bloqueadores alfa e beta, né? O que acontece? Esses fármacos, eles bloqueiam a estimulação alfa e beta adrenérgico das fibras nervosas. Os receptores beta são encontrados principalmente no coração, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem bloqueadores alfa e bloqueadores beta, né? Quem é esse povo, né? Toda vez que vocês ouvirem falar em bloqueador, vai estar bloqueando alguma substância,
tá? Então, existe também, né, esses bloqueadores mistos, né? Eles, né, bloqueiam, né, as fibras nervosas que existem no seu coração. Automaticamente, que ele primeiro vai estar atuando no sistema nervoso autônomo, no seu cérebro, para mandar o comando para suas fibras nervosas que estão lá no seu coração e para dar uma bloqueada naquela fibra nervosa. Ok, pessoal? Estão entendendo? Sim. Todo mundo entendeu? Tranquilo. Tranquilo? E nós temos também os depletores de norepinefrina. Não são muito utilizados. Eu nem ia colocar, mas como a gente, né, nunca sabe o que pode ser cobrado, são tantas novidades, mas eu acabei colocando. Não são muito utilizados, eles simplesmente são medicamentos que atuam na diminuição cerebral de epinefrina. Então, eles não são muito utilizados. Mais utilizados são esses aqui, que eu falei com vocês. Então, pensa comigo, os simpaticolíticos são, né, medicamentos que vão estar atuando, né, no sistema nervoso simpático, no seu sistema nervoso autônomo. Vai lá no chefe, não tem aquela coisa, tipo assim, em vez de falar com o santo, fala com Deus, não tem isso? O simpaticolítico é assim, ele não quer história com ninguém não, entendeu? Ele não vai procurar nenhum santo não, ele vai direto a Deus. E nós sabemos, né, que no nosso organismo quem manda tudo é o nosso sistema nervoso central, né? Então a medicação simpaticolítica, ela não quer saber de palhaçada não, ela já vai direto a quem tem de ir. Vai direto em quem manda. Ela não vai lá no candango, na veia, na artéria, não. Ela já vai lá no maioral, né? Já chega para o cérebro já mandando o que tem de fazer. E aí o cérebro, né, não resiste e acaba fazendo, né, o que o simpaticolítico quer. E aí, né, quais são, né, as reações adversas, né, desses simpaticolíticos, né, da maioria deles? Se eles lidam, né? Aí a gente começa a criar um raciocínio lógico. É preciso ter um raciocínio lógico em relação a toda medicação que vai atuar no seu sistema nervoso central. Então, você pode ter reações adversas, né, oriundas do sistema nervoso central. Sonolência, depressão do sistema nervoso central, formigamento, vertigem, tá? Fraqueza, hipotensão. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Posso eu privar para os vasos dilatadores? Pode. Vasodilatadores, né? O nome já diz, né? Vasodilatador, vaso de arteira, gente, não consigo parar de falar arteira, gente, pelo amor de Deus. Por que eu tô com isso na cabeça? Vasodilatadores, já vem de vasos, né? Vasodilatação, né? Vai dilatar artérias e veias, consegui falar corretamente. Então, existem, né, dois tipos de vasodilatadores, né? Bloqueadores de canais de cálcio, né? E os vasodilatadores direto. Ambos vão estar fazendo o que na sua artéria e veia? Eles vão estar dilatando a sua artéria e veia, né? Para que o sangue possa passar com mais facilidade ali naquele local. É claro que, se porventura, como o colega falou, você tiver um colesterol alto, tiver, né, placas de gordura no meio do caminho, você pode dilatar o que for, mas e o sangue não vai passar. E aí você vai ter que tomar medicamentos, né? Que vocês também vão ver comigo, medicamentos para estar, né, dissolvendo essas placas para que ela possa ir embora e possa desobstruir a sua veia ou sua artéria. Tá bom, pessoal? Então, nós temos, né, dois tipos de vasodilatadores.
negócio some aqui da minha reta. Né? Nós temos, né, o vasodilatador direto, que geralmente, né, ele vai diretamente lá no vaso e causa uma dilatação, tá ok? E aí, causando a dilatação, ele pode estar, não, ele vai estar dilatando e o sangue vai passar com mais tranquilidade, tá ok? E os bloqueadores de cálcio, que a gente já viu, né? Que auxiliam também, né, nessa vasodilatação. Então, geralmente, o efeito é imediato, né? Quando você utiliza esse vasodilatador e automaticamente a sua pressão arterial começa a voltar aos níveis de, né, estabilidade. Geralmente, né, eles podem ser combinados com outras medicações para estar auxiliando no tratamento da hipertensão branda a moderada, tá? Quando você tem uma hipertensão branda ou moderada, ele pode estar sendo utilizado com outras medicações para estar, né, abaixando a sua pressão arterial, tá bom? E aí, as principais, né, reações adversas são palpitações, né, angina. Acontece a angina. Por que acontece a angina? Se é vasodilatador, pensa comigo. Dilatou o vaso e a artéria, automaticamente vai passar mais o que ali? Oxigênio, mais sangue. Se você tiver algum problema de coração, se tiver angina, né? E se o sangue chegar com muito oxigênio no seu coração e o seu coração não tiver como dar conta daquele oxigênio, automaticamente você vai ter dor e vai atacar a sua angina, tá ok? Você pode ter dor de cabeça, né? No quadro mais grave, um derrame pericárdico, mas geralmente, né, é mais dor de cabeça, fadiga, palpitações, tá bom, pessoal? E aí nós vamos passar para quem? Deixa eu ver aqui, porque para uma pessoa não falar igual a coisa do coisa. Os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Adoro angiotensinas, né? Aqui os antipertensivos onde eu coloquei, gente. Gente, acompanha aí essa angiotensina aí. Ela é muito bacana. Eu só fui conhecer ela na UTI. Depois de estar formada. Só fui entender bem ela na UTI. Né? O que é um bloqueador da angiotensina? Quem é essa criatura? Inibidor da enzima da conversão de angiotensina, né? Quem é essa pessoa linda? Preste atenção, ela é o famoso captopril, né? O Zil da vida. E você chega numa emergência hipertensiva, a primeira coisa que o médico faz é botar esse captopril sublingual para que você possa estar diminuindo a sua pressão arterial. Enquanto você não for no banheiro eliminar diurese, você não consegue de forma alguma diminuir a pressão arterial. Mas o que tem a ver eliminar diurese com a pressão arterial, com o receptor de angiotensina 2? Pega aí a apostila de vocês, vai estar escrito aí como age, né, o inibidor da enzima de conversão de angiotensina. Adoro, gente. Preste atenção, vou ler para vocês. Aqui está como agem. Os rins mantêm a pressão sanguínea ao liberar o hormônio renina. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se nesse momento agora a pressão arterial de vocês estiver 120 por 80, tá? Se você acabar de aferir a sua pressão e falar uma nota 120 por 80, no seu sistema renal, ela vai estar 40 miligramas por mercúrio mais alta. A pressão arterial nos rins, né, de acordo, né, com
literatura científica, né, de anatomia, de fisiologia, eles dizem que, né, a pressão arterial nos rins, ela pode variar de 20 a 40 miligramas de mercúrio acima. Por exemplo, se eu estou com a pressão 120 por 80 na minha pressão arterial aqui no meu braço, se, né, eu pegar um aparelho, ou se tiver como aferir, né, a pressão de sangue nos meus rins, a pressão de sangue nas minhas veias e artérias dos rins, eu vou estar com a pressão 160 por 130 ou por 120. No mínimo vai estar assim, a pressão arterial dos meus rins, né? Porque passa muito sangue nos seus rins, né? E lá as veias, né, e artérias são, né, de menor calibre. Então, você vai estar com uma pressão sanguínea muito grande nos seus rins. E aí, o que acontece? No momento em que você tem essa pressão arterial muito elevada nos seus rins, né? Que até um certo ponto é fisiologicamente normal, por conta da fisiologia do nosso organismo. Caiu alguma coisa aqui, gente? Por conta da fisiologia do nosso organismo, né? Os rins, para manter a pressão arterial tranquila, ele libera, né, um hormônio chamado renina. Esse hormônio age sobre uma membrana plasmática e para formar a angiotensina 1. Após formar essa angiotensina 1, ela é convertida em angiotensina 2. É um processo. Os rins, para conseguir manter a pressão arterial do seu organismo e até do próprio rim estável, né, junto com o seu cérebro, né, libera um hormônio chamado renina. Esta renina age sobre uma proteína plasmática, né, o antiogênio, para formar a angiotensina 1. No momento que há a formação da angiotensina 2, né, ele também começa a formar a angiotensina 2. O que acontece? A angiotensina 2 é um poderoso vasoconstrictor, né? Ele vai estar, né, circulando no seu organismo e ele faz a vasoconstricção. Ele é legal para você. Ele é legal, né, no momento que ele auxilia o seu coração a fazer a vasoconstricção. Ele é legal no momento que ele também auxilia, né, no seu músculo, né, de você estar também fazendo alguma vasoconstricção. Ele é legal no momento que ele auxilia, né, o seu esôfago a fazer a vasoconstricção para que você possa comer e faça aqueles movimentos peristálticos, que também existe, né, um movimento de vasoconstricção ali para que aqueles movimentos sejam feitos. A angiotensina 2, ele é muito legal, ele é muito maravilhoso para o seu organismo, desde que o seu organismo esteja muito bem obrigada. Desde que você tenha uma pressão arterial tranquila, desde que você não tenha nenhum problema cardíaco, desde que você não tenha nenhuma doença crônica. Nesse exato momento, a minha angiotensina está funcionando, que é uma beleza. Eu estou falando, eu estou gesticulando, mesmo não tendo vocês aqui me vendo, eu estou aqui igual uma doida gesticulando aqui. Então, nesse momento, a minha angiotensina 2, graças a Deus, foi produzida, ela está me auxiliando em várias coisas ao mesmo tempo. Ele é um vasoconstrictor. O problema é que quem tem pressão arterial alta não pode ter contato com o vasoconstrictor. Se o vasodilatador dilata veias e artérias, o vasoconstrictor vai fazer o que com a sua veia e com a sua artéria? Vai o quê? Né? Vai comprimir, vai aumentar a resistência vascular periférica. E aí, se aumentar essa resistência vascular, aumenta automaticamente a sua pressão arterial, né?
E aí, no momento em que há esse aumento de pressão, ele promove, né, a secreção da aldosterona, né? E promove também a retenção de sódio e água pelos rins. Então, veja bem, ele funciona muito bem, obrigada, para o organismo que está, né, funcionando tudo muito bem, obrigada. Né? É uma equipe, o nosso organismo é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito boa. Né? Quem planejou o seu organismo, com certeza, é no mínimo perfeito, porque tudo funciona com um perfeito sincronismo. Tá? No momento em que você tem a vasoconstricção, no momento que você retém água e sódio no organismo, e aí essa retenção ela se faz por diversas situações. Às vezes o meu organismo agora está segurando água e sódio, porque de repente ele vai utilizar a bomba de sódio e potássio amanhã, quando eu sair de manhã para fazer a atividade ao ar livre que eu faço, então ele vai pegar, né? Ele vai estar reservando esse sódio para estar utilizando em outro momento, vai estar segurando um pouco d'água para estar utilizando em outra situação no meu organismo. Mas quando você tem, né, um problema de hipertensão arterial, o ideal é que você não tenha muito sódio e não tenha muita água circulando no seu organismo, porque isso aumenta a pressão sanguínea nos seus vasos e artérias e automaticamente aumenta a sua pressão arterial. Então, no momento em que você tem, né, os inibidores da angiotensina 1, automaticamente, se você consegue parar a angiotensina 1, ela não se transforma em angiotensina 2. Ela não se transformando em angiotensina 2, ela não faz, né, a vasoconstricção, né? Então, ela não vai estar atuando como vasoconstrictor de vasos e artérias e outros, né, outros órgãos que necessitam. É claro que quem fez o nosso organismo, ele é perfeito, né? Não vai ter a angiotensina 1 e 2, mas vão ter, obviamente, outros mecanismos para acontecer a vasoconstricção. Tá ok, pessoal? Entenderam? Outra. Só uma respondeu sim. Vocês estão vivos ainda? Entendi. E eu pensando que ia acabar essa aula hoje, sabe de nada. Entendi. Oi? Vamos parar um cadinho para falar uma coisa com vocês. Só um minutinho. Antes que dê 9 horas. Pessoal, queria conversar com vocês. Acho que todos vocês já receberam a notificação da prova. Não é isso? Sim. Sim, né? E aí, eu queria combinar com vocês a matéria, né? Para deixar já combinado. E aí me parece que é até o dia 20, matéria dada até dia 22 de maio. Isso mesmo. É um livro. Oi? É um livro, hein? É um livro, não é? É um livro. Mas se nós estivéssemos presencialmente, vocês não iriam fazer isso tudo, né? Então, é um livro. A gente tem farmacodinâmica, farmacocinética, e aí tem uma apostila, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estava olhando aqui em farmacologia. Não sei se vocês estão conseguindo olhar aqui o meu... Atividades... Arquivos. Ok. Eu coloquei mais coisas aqui. Aqui tem o fármaco do sistema respiratório, eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão vendo? Dá para ver. Sim.
Dá para ver, não dá? Vocês já estão conseguindo estar mais espertinhos aqui? Eu gostei muito do Teams. Acesso ao arquivo eu não tenho, não. Oi? Eu não consigo acessar o arquivo nem quando manda assim na aula. Fala que é impossível fazer um download dele e abrir. Tá, então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu tô essa semana, tô colocando a ajuda da Samsung em dia. Deixa eu só fazer uma coisa. Desliga aí o microfone, por favor, quem está com o microfone aberto. Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu tô botando a vida em dia. Não tem nem como falar mais aqui, quebrar. Peraí. Deixa eu ativar o mudo de todo mundo. Ativar o mudo. Ativei. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar essa semana, vou estar tentando colocar. Tentando não, porque eu já me programei para colocar. Todo o material que nós demos até o dia 21, eu vou colocar lá no portal da Sanspeg. Tá? Eu acho que é farmacodinâmica, farmacocinética, venenos do prazer, fármacos do gastrointestinal, alimentos. Eu vou dar uma olhada direitinho, que eu tenho tudo aqui anotado, e vou começar a lançar lá. E vou dar uma olhada aqui no grupo de vocês, porque eu tenho mandado pelo grupo também. Tem alguém aí que está faltando algum material, ou tem alguém que não esteja no grupo de farmacologia? Porque a primeira apostila, a gente demorou umas 3 semanas para dar ela. A gente deu em sala de aula. Aí depois a gente teve que entrar nessa questão online devido à pandemia. Tem alguém? Tem alguém que, porventura, não esteja no grupo? Vou até ver aqui agora, ó, farmacologia. Porque aqui tem cardiorrespiratório, e aqui fármacos respiratório. Deixa eu ver. Aí tem venenos do prazer, droga versus fármacos. Tem a aula de Covid. Ó, farmacologia geral PDF, olha aí. Tem alguém aqui que não esteja nesse grupo? E aí eu acho que aqui só não tem a questão do fármaco digestório, ó, porque eu não botei o digestório aqui. Só para ver com vocês direitinho. Falaram no chat que não estão no grupo, não. Você não está no grupo? É. E tem um grupo aqui. Tem grupo de farmacologia, professor? Eu não tô, não. Tem um grupo aqui de farmacologia aqui, com muita gente, 51 participantes. E aí tem eu como administradora, tem a Marcele, representante de turma. Aí não sei se a Marcele é de nutrição ou de enfermagem. Entendeu? Tem outras pessoas aqui, tem o Ivan, muita gente, a maioria de vocês, todos vocês são assim, quem estiver, todos são administradores. A maioria aqui são administradores. Eu não estou nesse grupo, não. Pede aí alguém que está nesse grupo para ver porque o que acontece. Deixa eu ver aqui a aula gastrointestinal. Porque, na realidade... Você, Haroldo. Valeu. Nada. Dá uma olhada aí, deixa eu dar uma olhada aqui, respiratório, cadê os aqui? Esse aqui. O que está faltando aqui são fármacos do aparelho digestório. Aqui, isso. Ok.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui em PDF. Mas, gente, de qualquer forma, eu vou estar... Não tem ele em PDF aqui. Por que não tem ele em PDF aqui, gente? Hein? Que doideira. Eu vou estar salvando ele aqui em PDF. E vou estar colocando no grupo também, só para antecipar, mas eu vou colocar lá, tá? Eu vou colocar lá também. Tá? Lá Vou colocar lá no site da faculdade também. Tá ok? Teoricamente, nós temos realmente um livro, né, de matéria. Vou colocar agora aqui para vocês, tá? Vou entrar aqui no WhatsApp Web aqui e vou colocar para vocês a matéria, tá ok? Lembrando que a aula de Covid não vai entrar, eu dei uma aula, né, para vocês de Covid, por uma questão realmente de vocês estarem sabendo como lidar com o Covid, mas podem ficar tranquilos que não vai cair. Ó, entrei aqui agora e vou anexar esse material para vocês. Documento. Vou botar tudo de novo, gente, ó, quer ver? Aliás, eu tenho que lembrar a farmacologia geral, qual delas aqui? Tem várias farmacologias gerais, mas deixa eu pegar o fármaco do sistema respiratório, farmacologia gastro, ó, já tinha salvado, gente, muito doido. Uma farmacologia... Cadê Venenos do Prazer? Venenos do Prazer, parte 1. Ó, vocês tomam cuidado falar mal da professora, que a professora faz parte do grupo, hein? Eu quase não vejo o grupo, não, mas vocês tomam cuidado, hein? Que eu tô aqui. Farmacologia, fundamentos da farmacologia. Farmacologia geral 2020. De novo, Sensupeg, farmacologia geral 2020. Farmacologia geral, aqui. Não, é esse? Deixa eu ver. Será que é esse? Peraí, gente, deixa eu ver aqui, porque eu tenho várias farmacologias aqui. Bom, Né? aqui. Eu tô com dúvida nessa farmacologia geral aqui, pessoal, porque... Bota ela aí que eu tenho ela aqui. Você tem? Peraí, deixa eu dar uma Bota olhada aí aqui. que eu dou uma olhada no começo. Eu tenho dúvida porque eu tenho 3 tipos de farmacologia, né? E aí, muitas turmas, aí a gente acaba se confundindo. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, farmacologia geral 2020. 14/4, acho que não é ela, não. Aliás, pode ser, porque eu posso ter salvo. Vamos ver. Vamos ver se é ela. Quando eu decidi abrir, né? Ok. Essa aí mesmo. Essa aqui, não é? É. Baixa um pouquinho. Essa aí, isso aí. É, medicamento similar. Isso. Ok.
Essa aqui a gente ficou quase um mês inteiro dando ela. Explicando ela bem devagarzinho. E aí, pessoal, o que vai ser para agora vão ser essas apostilas aí. Tá? Vou fechar isso aqui. Vou acabar a aula, não salvar. Vou acabar a aula agora 9 horas. O que vão ser essas apostilas que vocês estão vendo aí no WhatsApp. Todo mundo conseguiu visualizar, todo mundo baixou. E aí vai cair aqui, ok? Respiratória, gastro, farmacologia geral e venenos do prazer. É claro que se nós estivéssemos, né, não seria dessa forma, né? E aí a circulatória a gente deixa para depois. Tá ok? Semana que vem é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida na aula? Alguém tem alguma dúvida? Aqueles alimentos utilizados como medicamento, não vai cair, não? Então, eu estava pensando em colocar eles, mas eu estava pensando em colocar. Mas como vocês devem estar mais ou menos com 60 páginas para ler, fiquei com pena. É isso aí. Tá bom, então. Que bom, né? Graças a Sendo Deus. bem sincera, assim. Se você for pegar aqui os alimentos daqui, tem aqui. Eu pensei, tem outra coisa que também eu poderia cobrar você, gente. A distância, alimentos usados como medicamentos. Eu acho que esses alimentos usados como medicamentos tem umas 5 páginas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Larga aí, Laura. Não, gente, o que acontece? Deixa eu ver aqui qual que é 2020. Aqui. Alimentos funcionais ou nutracêuticos. Não, daqui é uma coisa. Porque, na realidade, esses alimentos aqui utilizados como medicamentos, eu pedi uma resenha a vocês, né? Isso. Eu pedi uma resenha a vocês deles, né? Eles poderiam ser utilizados de uma outra forma, porque eu mandei o capítulo do livro para vocês, né? E aí eu tenho eles aqui, né? Então, acho que vamos dar um molezinho para vocês, porque eu acho que vocês devem estar mais ou menos com 50 páginas, porque 17, 18 da farmacologia geral, mais 18 de gastrointestinal, Eu acho que passa. mais 11. A sorte de vocês, nem sei se isso pode ser considerado como sorte. A sorte de vocês é que vocês estão em pandemia. Se vocês estivessem comigo pessoalmente, vocês iam ver a cara do desespero de vocês. É uma loucura. Uma loucura. Mas mudar datas especiais requer, né? Requer atividades especiais, né? E requer outros tipos de formas de avaliação. Eu espero, sinceramente, né, que todos sejam sinceros consigo mesmos, né, que todos estudem, que todos, né, possam estar, né, de alguma forma, estudando e fazendo a prova o mais corretamente possível. Mas também, se não tiver também, infelizmente, né, o prejuízo vai ser bem maior para vocês do que para mim, né? Então, assim, eu espero sinceramente que vocês sejam bem tranquilinhos, que vocês leiam, que vocês estudem. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode fazer um plantão tirar dúvida, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa, uma pergunta? Não. Então, gente, vou parar a gravação.